Hoje nós não vamos aprender a desenvolver software desacoplado, porque software desacoplado não existe. É isso mesmo, galera. Software desacoplado não existe e, ao contrário do que você pode ter ouvido a vida toda, acoplamento não é algo ruim. Então, se você já está interessado em saber o que é acoplamento, como manter o acoplamento sob controle e por que software desacoplado não existe, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que eu vou te explicar tudinho em segundos. E fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar casos reais de tudo que conversarmos aqui e dicas de como você pode evitar o autoacoplamento e manter o acoplamento sob controle. Fala galera, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Petros de Melo Dev. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que é acoplamento e por que software desacoplado não existe. Este vídeo não é para iniciantes, então se você é um iniciante e quiser assistir, seja bem-vindo, não vou te impedir. Mas nós vamos conversar sobre muitas coisas aqui que podem parecer meio nebulosas ou abstratas de acompanhar. Recados dados, vamos nessa. Mas afinal, o que é acoplamento? Acoplamento, em termos simples, é basicamente o grau de dependência entre diferentes partes do seu sistema. Em outras palavras, é quanto uma parte depende de outra para funcionar. Quanto mais dependentes eles são, mais acoplados eles estão. E software desacoplado não existe porque em um software desacoplado, nenhum componente conheceria outros componentes, eles não se chamariam e o sistema simplesmente não existe. É por isso que quando nós falamos software desacoplado, é mais uma força de linguagem do que de fato uma literalidade. The Matrix is everywhere. O que nós procuramos, na verdade, é o chamado acoplamento adequado, porque o nível adequado de acoplamento de um sistema vai depender do tipo de sistema que você está desenvolvendo. Normalmente, nós buscamos em sistemas web, os sistemas principalmente que nós vamos desenvolver aqui no canal, nós buscamos o baixo acoplamento, e a gente vai conversar sobre ele já já. Mas existem sistemas, como por exemplo, sistemas embarcados, ou sistemas que rodam em uma performance de nanosegundo. Nesse tipo de sistema, autoacoplamento é adequado, porque o autoacoplamento vai nos dar performance. E aqui eu já vou abrir uma polêmica. Sim, software com baixo acoplamento normalmente tende a ser um pouco menos performático do que um software que você escreve tudo numa classe só, num arquivo só, mas essa conversa a gente vai deixar para outro dia. Tá bom. Como nesse canal nós vamos focar em sistemas web principalmente, arquiteturas cloud, baixo acoplamento é o que nós desejamos. E no baixo acoplamento, os componentes funcionam de uma maneira mais independente. Eles conhecem apenas o mínimo que precisam conhecer de outros componentes para funcionar. E além disso, aquele componente tenta depender de uma parte mais estável de um outro componente. Por exemplo, se eu tenho um componente A que depende de um componente B, o componente A, para que o acoplamento seja o menor possível, deve depender da parte mais estável de B. E normalmente é uma abstração. Eu sempre gosto de comparar acoplamento com sal no churrasco. Você gosta de churrasco? É claro. Eu também gosto. Mas churrasco sem sal... Você me entende? Então é igual acoplamento. Sal no churrasco precisa ter na quantidade adequada. E acoplamento no seu sistema também. Muito acoplamento vai fazer com que o sistema perca a capacidade de evoluir. Muito sal no churrasco vai fazer com que a carne estrague e ninguém queira comer. É por isso que, como engenheiros e arquitetos de software, você tem que ser um bom churrasqueiro. Você tem que saber a hora certa de colocar o sal e a hora certa de tirar o sal. Não tirar o sal, mas deixar o sal sob controle, se é que você me entende. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Quando um sistema tem autoacoplamento, uma mudança em um componente ou em um serviço ou em uma classe pode desencadear mudanças desnecessárias em outras classes e componentes. Por exemplo, por qual motivo eu teria que modificar um módulo de pagamento se a atividade que eu estou trabalhando é no módulo de estoque? Por que o módulo de estoque e pagamentos se conhecem a tal ponto de que uma modificação em um desencadeia uma
modificação no outro. Não sei. E aí você pode me perguntar, mas por que essa preocupação em evitar mudanças? É simplesmente porque cada mudança adicional desnecessária aumenta o risco de bug, aumenta o risco de quebrar uma feature que está funcionando perfeitamente e aumenta o teu trabalho, aumenta a quantidade de código que tu precisa escrever para entregar a tua atividade atual, o teu ticket atual. Eu vou te dar um exemplo extrapolado da vida real para você entender como funciona o autoacoplamento. Imagina que tu tá na tua casa sentado no teu sofá e tu desliga a televisão. E aí do outro cômodo, tua esposa ou teu parceiro grita: "Cara, o ar-condicionado deixou de funcionar." Você entende o problema que isso é, que você precisa agora manter a televisão ligada para que o ar-condicionado não quebre? Por mais que isso possa parecer absurdo, é assim que alguns sistemas estão se comportando hoje em dia. Você não pode alterar o nome do bucket na AWS porque vai quebrar um botão do front-end. E eu não tô brincando, eu já vi isso acontecendo na vida real. E aí, por que a gente se preocupa tanto com maintainability? E eu vou tentar te explicar agora. De acordo com a primeira lei de Lehman, um software precisa evoluir com o tempo. Se o software não evoluir, ele vai necessariamente se tornar menos atrativo, menos funcional, menos palatável para o usuário. Ou seja, mudanças são necessárias para que o software se mantenha relevante. Nós precisamos fazer com que mudanças sejam bem-vindas e não uma tortura. É por isso que, como desenvolvedor, nós só temos duas certezas na vida. A primeira é que nós vamos morrer e a segunda é que o código que você está escrevendo hoje, alguém e talvez você vá mudar amanhã. É por isso que quando as modificações acontecerem, você quer que elas tenham um impacto controlado e limitado, sem gerar um efeito dominó, em que você tem que alterar uma classe aqui, alterar outra e outra e outra, porque o seu software está extremamente acoplado. Bons engenheiros e arquitetos de software não se preocupam apenas em entregas contínuas e deliveries em produção o tempo inteiro, mas eles também se preocupam com a saúde do software a longo prazo. Quais são os hábitos e os princípios que vão fazer com que um software continue evoluindo depois de 1 ano, depois de 2 anos, depois de 5 anos de desenvolvimento. E um desses hábitos é manter o acoplamento sob controle. Eu poderia fazer um curso inteiro aqui sobre consequências de um autoacoplamento, ou melhor dizendo, de um acoplamento fora de controle, mas aqui eu quero te listar alguns pontos. Compromete a testabilidade do sistema, aumenta o risco de mudanças, gera complexidade acidental, ou seja, você acaba lidando com um software que é mais complexo do que deveria e reduz o nível de confiança da equipe em resolver bugs e entregar novas features. E a consequência mais grave, um sistema ou produto que outrora poderia ser rentável pode simplesmente deixar de existir se o acoplamento ou o autoacoplamento e a complexidade não forem mantidas sob controle. O acoplamento controlado e bem gerido faz parte de qualquer sistema e você, como engenheiro e arquiteto de software, precisa planejar isso. E o interessante é que todas as vezes que nós falamos sobre autoacoplamento, as pessoas normalmente pensam que isso é coisa apenas do design, da arquitetura ou do seu código, mas existe também o acoplamento do modelo mental das pessoas, o acoplamento da operação da sua empresa, como as pessoas pensam, como elas conversam, como elas definem solução. Essas soluções estão contaminadas com conhecimento de terceiros, ou essas soluções foram criadas completamente especializadas para vocês. E aí normalmente que acontece os problemas de acoplamento no código começam no acoplamento mental das pessoas. Resumindo, acoplamento é necessário e inevitável, mas tem que ser controlado de forma consciente. E aqui eu vou te dizer uma coisa, se tu não controlares o acoplamento de maneira consciente, ele vai crescer sozinho. É isso mesmo, o acoplamento vai crescer sozinho. É a evolução natural do teu sistema, é igual a mofo. Se você deixar o ambiente escuro, sozinho e úmido, o mofo vai crescer. E acoplamento no software funciona da mesma maneira. Se você não tiver uma iniciativa intencional e consciente de deixar o acoplamento sob controle e pensar constantemente sobre isso em cada detalhe do teu processo de desenvolvimento, o acoplamento vai crescer, assim como
o mofo cresce quando ambientes são deixados embaixo de umidade e escuridão. E agora eu quero te mostrar casos reais de tipos de acoplamento que você pode enfrentar no dia a dia. Nós vamos ver aqui 3. O primeiro é o acoplamento do modelo mental da sua empresa ou negócio. O segundo é o acoplamento do design da solução ou dos seus microserviços. E o terceiro é o acoplamento a nível de código. Então eu estou com o Draw.io aqui aberto e a gente criou alguns cenários para irmos navegando aqui diversos conceitos e situações e quais as consequências desses 3 níveis de acoplamento que a gente vai ver aqui. O primeiro e o segundo nós vamos ver no mesmo exemplo, acoplamento de modelo mental da sua empresa ou produto e acoplamento de design de solução. E a gente vai ver um determinado cenário aqui. Você é ou trabalha em uma empresa que vende software de gestão ERP. Um dos requisitos é a integração com meios de pagamento externos. Por questões de negócio, ficou definido que a rede seria o provedor padrão de pagamentos para o seu ERP. Então, dentre todas as opções que nós temos no mercado, rede, Cielo, outros gateways de pagamento, a rede é o primeiro que nós vamos implementar. E essa implementação começa lá com o pessoal de negócio. Vamos vir aqui agora para o levantamento de requisitos. Então, imagine a seguinte situação. A rede disponibilizou documentos de como a operação dela funciona, quais as terminologias, quais são os contratos, quais são as APIs, como as integrações funcionam e por aí vai. O pessoal de negócio, eles receberam essa documentação e a partir dessa documentação resolveram criar a documentação do ERP. Nós vamos ter a documentação do ERP desenvolvida, vamos ter user stories e eventualmente, por consequência, todo um backlog desenvolvido para fazer toda essa integração com a rede. Nós, devs, vamos pegar todas essas documentações e criar um design de solução, uma arquitetura de alto nível para demonstrar como que a solução vai ser implementada. Aqui nós já temos o primeiro problema. Nosso modelo interno de pagamentos foi desenvolvido contaminado pelo modelo externo de outra pessoa, pelo modelo externo da rede. Possivelmente a nossa documentação, a nossa user stories e o nosso backlog vai estar rede orientado ou orientado à documentação da rede. Então nós devs capturamos esses requisitos funcionais e não funcionais e resolvemos vir com a primeira ideia de arquitetura. O POS, que é basicamente, literalmente aquela maquininha que vai ter o celular ou o cartão aproximado. Nós temos aqui um celular correspondente à nossa aplicação. Os nossos consumidores vão ter o nosso app instalado no celular e a partir da nossa aplicação eles vão poder efetuar ou receber pagamentos. E você vê que a aplicação é relativamente muito simples. Então, um conjunto de microserviços. Eu nomeei aqui apenas um, que é o Payment Service, e em frente deles eu tenho o API Gateway. Como é que vai funcionar isso aqui? O operador vai aproximar o celular de um POS e a transação vai ser efetuada. O POS já não pertence à nossa aplicação, já é um recurso de um sistema de terceiro. Este POS vai chamar External Service, que pertence à rede neste caso, vai juntar todas as informações ali da transação que foi feita e a rede vai chamar o nosso serviço por webhook. É essa forma que a gente vai refletir no nosso banco de dados as transações que foram efetuadas. Muito simples e possivelmente uma solução que muitos no mercado poderiam adotar. E aí a gente vai dar uma olhada nos problemas que essa arquitetura do jeito que está aqui pode gerar. Sabendo que neste ponto a implementação foi feita, foi testada, os operadores fizeram um teste de aceitação e está tudo funcionando como deve. A gente está indo agora para um segundo ponto que é evolução do sistema. E aí na evolução do sistema, o pessoal da prospecção, ou seja, o comercial da nossa empresa, fecha com um grande varejo. A única exigência desse cliente é que a integração de pagamento seja feita com a Cielo, que é a atual fornecedora deles. Temos um RP que é integrado com a rede, mas veio um cliente novo que vai nos dar milhões em faturamentos e disse, eu fecho contigo, mas tu tem que integrar com a Cielo. Qual é o nosso pensamento então? Vamos criar uma nova integração de pagamentos agora com a Cielo. É fácil, já fizemos isso antes. Então a Cielo vai nos enviar a documentação e a gente vai seguir aí com o mesmo processo. E aí aqui na arquitetura 2, a gente não tem grandes mudanças, tudo permaneceu do mesmo jeito, exceto que aqui no External Service eu coloquei Cielo ou rede. Mais de um provedor externo vai estar chamando a nossa API por webhook. E aqui começa a ter um problema. Por quê? Porque a Cielo e a rede não têm a mesma interface, eles não têm a mesma API, eles têm contratos diferentes, eles têm endpoints diferentes, eles têm terminologia diferente, mas a gente já tem uma aplicação e uma integração que foi
feita anteriormente, que é toda integrada com a rede. Então, quando a gente tiver que adicionar a Cielo, nós vamos ter que voltar no API de pagamentos e fazer mudanças lá, porque a nossa API de pagamentos foi desenvolvida orientada à rede. E aí, antes da gente seguir aqui, eu queria fazer um zoom in na arquitetura. Então, vamos dar uma olhada aqui nessa arquitetura de microserviços. Pense que eu estou apenas aumentando o zoom aqui nessa lista. Estou vindo para cá. E aqui eu tenho uma lista de serviços. Serviço de pagamentos, serviço de pedidos, serviço de estoque, um serviço de gestão de clientes, um serviço de administração, de compras, um serviço de finanças e um serviço de entregas. Então a gente resolveu, seja lá qual foi o motivo, adotar a arquitetura de microserviços. Estamos aqui nesse cenário. E aí começa a vir histórias do dia a dia. E aí qual é a primeira história? Só quer efetuar o pedido se o cliente for válido. Aí o PM vai lá, cria a história, detalha e no final o requisito técnico se resume a: eu quero que as ordens só sejam processadas ou sejam criadas se o usuário for válido. E aí o que é que o desenvolvedor faz? Vamos fazer a solução mais rápida. Vamos pegar a ordem aqui e vamos fazer uma request para o serviço de consumidor e dizer, dado esse ID aqui, esse cara é válido, as regras de validade aqui não importam. Então a gente fez uma request HTTP aqui. E aí no outro dia veio outra task, só quer efetuar pedido para produtos que tiver estoque. Então aqui, Order Service, a gente vai fazer uma outra request aqui para o serviço de estoque, porque é a coisa mais fácil a se fazer. Então eu vou fazer a nova request, passando o ID do produto, vou fazer essa request para cada produto, e no momento que a API de estoque responder para mim um determinado produto está indisponível, eu vou mostrar um erro lá na API de orders para o meu cliente. E aí vem o terceiro caso aqui, só quero efetuar o pedido para clientes que não têm saldo devedor. Então aqui a ordem vai ter que ir lá na Financial com o ID do cliente e dizer, esse cliente tem saldo devedor? Não tem, então eu vou permitir a ordem. Mais uma vez, a maneira mais fácil é que faz essa request diretamente para o serviço de finanças, pede a informação e executa um erro ou não sincronamente. E aí a gente vem para outra situação aqui, pagamentos. Só quero transacionar os pagamentos para clientes que não têm entrega pendente. O motivo não importa. Então o que é que a gente faz? Refinamento, discussões, fica-se definido que o pagamento vai chamar shipping para dizer, olha, esse usuário tem alguma entrega pendente? Tem. Então eu não vou transacionar esse pagamento, vou ficar com o pagamento pendente aqui até que a entrega seja realizada. Muitas histórias como essa aparecem, sem uma supervisão do arquiteto, sem uma supervisão de alguém que está com uma visão holística para controlar o acoplamento. E aí o que é que acontece? A minha arquitetura, que era supostamente para ser desacoplada, se torna, na verdade, o melhor resultado possível, um monolito distribuído. A gente tem um monolito distribuído, o Big Ball of Mud, o melhor, pior anti-patterns para sistemas distribuídos, o pior dos dois mundos. Altíssimo acoplamento e altíssimo overhead operacional de infra, DevOps, gestão de mudanças. Para fazer uma modificação aqui é horrível e a gente pode ter até uma prévia visual, então imagine que eu quero fazer uma mudança na ordem. Veja quantos serviços estão pendurados em ordem. Eu não consigo modificar o serviço de ordem sem visualizar quem é que está chamando, as dependências e por aí vai. E isto aqui é uma realidade muito grande, principalmente depois que microserviços se tornou o padrão de mercado. Microserviços vêm com alguns benefícios, mas com muitos problemas ou com muitas desvantagens que precisam ser controladas. Numa realidade em que agora a Cielo precisa ser inserida, eu vou ter que modificar não apenas o Payment Service. Então o serviço de pagamento foi modelado, orientado à API da rede. Outros serviços começaram a se acoplar com o serviço de pagamento e, por consequência, esses serviços também acabaram sendo contaminados com o jeito rede de funcionar. Isso acontece de uma maneira imperceptível. Vai acontecendo naturalmente na operação do dia a dia da software house e agora a gente tem um problemaço, porque eu preciso inserir um novo provedor de pagamentos, a Cielo, e onde eu deveria fazer apenas uma modificação, ou neste caso uma adição, vai se desencadear uma série de modificações em cadeia para acomodar agora aquele novo provedor. Agora imagine se eu tiver que adicionar mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais 50, principalmente se tratando de pagamentos que todo dia aparece um meio de pagamento novo, um gateway novo. Você precisa proteger a sua aplicação, o domínio interno da sua aplicação desse tipo de coisa. E aí a gente vê
vem aqui para as soluções. A primeira solução que eu quero discutir é sobre o acoplamento do modelo mental. Talvez não tenha ficado tão claro aqui exatamente o que é que acontece, mas os especialistas de domínio do seu RP, da sua solução, acabaram criando o próprio modelo mental como parte da leitura ou da interpretação da documentação da rede. Ou seja, o seu domínio não depende mais apenas das suas regras internas. Ele está espelhado nas regras externas de um provedor que deu sorte de ser o primeiro. Então, a primeira coisa para resolver isso é não desenvolva sua documentação, o seu domínio interno baseado na operação de terceiros. Seja agnóstico. Eu já vi, inclusive, acontecer até em reuniões, nomes que deveriam ser agnósticos ao provedor sendo substituídos pelo nome do provedor, só que eventualmente o provedor foi trocado e até front-end teve que ser alterado, porque no front-end, em vez de chamar, por exemplo, operação de pagamento, se chamava operação rede, mas o usuário não queria saber se era rede, se era CL, ele só queria uma operação de pagamento. A segunda dica aqui é adote modularidade corretamente, então consistência eventual, coreografia de serviços por evento e replicação de dados em diferentes contextos. Esse ponto aqui é para a gente resolver o Big Ball of Mud. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui porque não é o assunto principal do vídeo, mas é possível resolver. Talvez você tenha se perguntado, Petros, ok, eu tenho aqui o Big Ball of Mud, mas esses requisitos de negócio aqui são válidos. Como é que eu resolvo eles de uma maneira que eu mantenha o acoplamento sob controle? E aí, meu jovem, eu vou deixar isso para outros vídeos e se você quiser saber, deixa aí nos comentários que eu vou ver, vou me empolgar e aí a gente pode produzir um vídeo só como ter sistemas distribuídos com baixo acoplamento, usando DDD e outras técnicas para manter o acoplamento sob controle. Então vamos voltar para cá, olhar as soluções. Nesse caso em específico, que é o caso da integração com meios de pagamento, isole o que você tem controle daquilo que você não tem controle. Então, ao invés da gente ter um serviço externo chamando nossa API diretamente por webhook, a gente poderia adotar uma técnica conhecida como Anti-Corruption Layer. Isso aqui é só um nome bonitinho para dizer que eu tenho uma camada de transformação com uma abstração adequada. Serviços externos, coisas que eu não controlo, que têm interfaces diferentes, APIs diferentes, e todas as vezes que eu adicionar um serviço, eu preciso criar um transformador deste serviço externo para a minha operação interna. E esse tradutor, esse transformador, esse adapter vai ser a minha Anti-Corruption Layer. E aqui internamente vai ter domínios e entidades que se comportam sempre da mesma forma, independente de quem é o provedor externo, independente se é a Cielo, independente se é a rede, independente se é XYZ. Não importa, porque todas as vezes que a gente adicionar um provedor novo, eu não vou mais alterar minha aplicação aqui. Eu vou criar uma camada de transformação, um adapter do meu novo provedor, respeitando a abstração que foi desenvolvida. O resultado é sempre o mesmo do ponto de vista da aplicação. Então eu poderia, por exemplo, pegar um novo elemento aqui e dizer que esse elemento é um evento da Cielo. Esse evento da Cielo vai passar por uma transformação e vai virar um evento do seu RP. Mesma coisa a rede. Tem um outro shape, tem um outro formato, vai vir o evento da rede, vai passar por uma transformação e vai virar o seu evento. Então não tem mais necessidade de que todas as vezes que você for adicionar um provedor de pagamento, você modificar o core da sua aplicação. O core da sua aplicação não deve depender dos provedores de pagamento que você tiver integração. E tendo um adapter como a Anti-Corruption Layer, vai resolver esse problema para você. Então eu também criei essa visão aqui no Draw.io. A gente não vai entrar especificamente no código, mas aqui você vai ter elementos suficientes para entender o que eu estou explicando, sem necessariamente a gente abrir um VS Code ou instanciar uma API nova. Então eu também tenho um cenário inicial. O cenário inicial, ele é muito simples. Eu tenho um front-end. Esse front-end chama via REST um controller, que chama um serviço, que chama um repositório, que chama um database. Esse cenário já está colocado. É a situação da sua aplicação como está neste momento. E aí temos um novo cenário. O novo cenário é o seguinte. O sistema agora será internacional e precisa ter I18N. E além desse novo requisito, nós temos que o idioma da resposta, assim como o idioma de todas as operações do sistema, será baseado no header Accept Language.
Esses são os dois requisitos que a gente tem no momento. E aí, removendo tudo, eu quero mostrar para você só mais ou menos como é que seria o diagrama entidade e relacionamento. Isso aqui é um padrão muito comum para internacionalização de bancos de dados relacional, onde as entidades são dinâmicas e precisa ter tradução a nível da entidade. Então, o usuário vai lá criar alguma coisa e essa alguma coisa já tem que ser internacionalizada. Então, você vai ter a tabela entidade, você tem a tabela language e você tem uma entidade associativa Entity Translation. A chave primária é uma chave composta pelo ID da language e pelo ID da entity, e aqui você, no campo de descrição, você teria o valor realmente que está sendo traduzido. E aí, basicamente, o desenvolvedor pega a atividade para refinar. Então, se o accept language faz parte da request, eu preciso fazer alguma forma que esse valor fique acessível em toda a aplicação. A forma mais simples, e que eu já vi acontecendo muito, talvez você aí do outro lado da tela não acredite nisso, mas sim, vamos fazer com que a request seja propagada nas minhas camadas internas. Então, eu vou receber a request no controlador, vou passar a request para o meu serviço, vou passar a request para o meu repositório, e lá no meu repositório, que é onde eu tenho a responsabilidade de escrever a query corretamente, selecionando já a tradução correta, eu vou fazer um const language igual a request.getHeader accept language. Uma outra possibilidade também que eu já vi é receber a request por injeção de dependência do user repository. E aí a gente já teria outro problema, porque o user repository e toda a cadeia de dependências, ou seja, o user service e user controller, deixariam de ser singleton e passariam a ser request scoped. Todas as vezes que a gente fizesse uma request, a aplicação iria reinstanciar controlador, serviço e repositório simplesmente porque um deles depende da request. E aí talvez você esteja se perguntando: isso aqui funciona, qual é o problema com isso aqui? Temos um novo requisito. Usuários serão cadastrados por evento. Então, antes a gente tinha um cadastro de usuário acontecendo só por request. E agora, por motivos N, que não entram aqui no contexto do problema, eu vou ter também usuários sendo criados a partir de eventos. Eu vou ter aqui agora um Kafka ou qualquer outro broker de mensageria. Em vez de um controlador, eu vou ter um listener. E agora eu quero reaproveitar o mesmo serviço, porque não tem necessidade de eu criar um serviço novo, aparentemente. Eu só quero criar um usuário. Como este comando para criar um usuário chega, não importa. Certo, mas cadê a request? O serviço está esperando a request, porque nós alteramos aqui na implementação anterior a assinatura desse método, assim como alteramos também a assinatura do user repository. E agora eles estão esperando uma request. E eu não tenho como mandar mais uma request porque não existe request aqui. Você vê o problema? O nosso serviço e o nosso repositório estão acoplados ao HTTP e eles não podem ser mais reutilizados por outros meios de consumir a nossa regra de negócio. Qual seria então a solução adequada? O requisito aqui é o mesmo. Então você vê o que é que a gente tem aqui agora. O HTTP request, ele morre no controlador. Então qualquer acoplamento com o protocolo HTTP, ele tem que morrer no controlador, porque o controlador é um adaptador HTTP. E aí eu coloquei essa barrinha aqui significando isso. Acoplamento com a request com HTTP morre no controlador. Tá, Petros, mas como é que eu passo agora para o Create User Request? Qual é a linguagem que esse user deve ser criado? Aqui a gente tem duas estratégias que podem ser tomadas. Utilizar o Language Context, que é um recurso que existe no Spring, então se você é desenvolvedor Java, Spring Boot, você talvez reconheça. E aqui, a nível de controlador, a gente consegue fazer alguns middlewares lá no Spring Boot para que esse contexto seja criado e fique disponível ao longo da aplicação. E esse contexto vai ser atualizado toda vez que a request entrar, eu atualizo o contexto, esse contexto fica disponível para ser utilizado pelo Create User e pelo User Service. Entretanto, essa estratégia também teria o problema de ser Request Scoped, porque todas as vezes que uma request chega, eu estou alterando o Language Context. Um outro approach que é muito mais simples e direto é simplesmente passar o Default Language na criação do objeto. Então aqui no controlador, quando eu for chamar o meu serviço, eu vou extrair da request no controlador qual é a linguagem que aquela operação deve ser executada e passar para o serviço como um parâmetro. E o serviço, por sua vez, vai passar também para o repositório como parâmetro. E agora o repositório pode instanciar a query corretamente sem acoplamento com o HTTP. E aí no cenário de mudanças, após a solução adequada, o que é que a gente tem? Novo requisito: usuários serão cadastrados por evento. Então o Kafka vai trigar aqui o listener. O listener poderia também criar o contexto de linguagem que vai ser disponibilizado naquela execução, mas eu simplesmente posso aproveitar
aproveitar a mesma estratégia de passar por parâmetro. Aqui no Listener, eu vou receber o serviço como injeção de dependência. Das informações do evento, eu vou extrair qual é a linguagem que isso deve ser criado e vou passar para o Create User Service como parâmetro. E agora, esses dois componentes podem ser reutilizados tanto pelo Listener quanto pelo controlador. Talvez você não tenha entendido aqui qual é a diferença, mas no primeiro caso, onde eu estou alterando a assinatura do serviço e do controlador, para fazer a inserção agora desse novo requisito, eu tenho que alterar 3 lugares. Eu vou ter que alterar 3 classes. Eu vou ter que fazer lógica dentro do meu serviço e dentro do meu repositório para saber se é um ambiente HTTP ou não. Só que na verdade eu só preciso de um parâmetro. Já na solução mais adequada, eu estou modificando 3 lugares na primeira implementação, porque agora o serviço precisa receber qual é a linguagem e o repositório também. Mas na segunda implementação, eu estou modificando apenas um lugar, que é criar a minha classe de listener. Todo o resto pode ser reaproveitado, reutilizado do jeito que está. E agora que você já entendeu o que é autoacoplamento e como ele pode impactar negativamente no seu sistema, aqui vão algumas dicas de como identificar e resolver o autoacoplamento na prática. Afinal, reconhecer o problema é o primeiro passo para corrigi-lo. A primeira dica para identificar o autoacoplamento ou um acoplamento desnecessário é olhar para a sua aplicação de alto nível. Ou seja, define os seus componentes, as integrações entre eles e olhando de cima defina quem você controla e quem você não controla. Quais são os componentes que fazem parte do seu business e quais são aqueles que não fazem parte do seu business ou do seu core. Então aí você faz a seguinte pergunta: o que acontece com os componentes que eu controlo? O que acontece com os componentes que são core, caso os componentes que não são, que eu não controlo, mudem? O que é que acontece com a minha aplicação se a rede mudar? O que acontece com a minha aplicação se eu introduzir um novo serviço de pagamento? Uma outra forma de evitar o autoacoplamento ou um acoplamento descontrolado é definir corretamente quais os limites dos seus componentes. E aí você identifica se esses limites estão fazendo sentido tentando descrever o componente. Fale para você mesmo, para um colega de trabalho, o que é que um componente faz. Se você estiver utilizando muitos conectivos como e ou, possivelmente esse componente faz mais coisas do que deveria e, portanto, está colando coisas que poderiam estar separadas, te dando mais flexibilidade a longo prazo. Também é importante se proteger contra mudanças adotando técnicas de programação defensiva. Tente se questionar quais mudanças futuras podem impactar no trabalho que você está fazendo hoje, como mudança nos requisitos, mudança em protocolos, integrações com novos sistemas. O objetivo aqui não é se antecipar às mudanças, porque isso nem é realista e ainda quebra alguns princípios de simplicidade de software, mas sim desenvolver o seu software, planejar o seu software de forma que mudanças sejam bem-vindas. Uma outra pergunta que você pode fazer é: o que acontece se, dado um conjunto de componentes, eu alterar um deles? Tenho esse componente que se comunica dessa forma com esse, que se comunica dessa forma com esse. Massa, o que acontece se eu trocar o componente do meio? Eu preciso mexer nos dois adjacentes? Se a resposta for sim, o seu acoplamento está mais alto do que o necessário. E a última dica e mais importante é: se inscreve no canal, porque aqui nós vamos conversar sobre esse e muitos outros assuntos para que você continue evoluindo como engenheiro e arquiteto de software. E me responde aí nos comentários: você já teve que lidar com um software com alto acoplamento? Como foi isso no teu dia a dia? Como você resolveu? Eu estou ansioso para ver as respostas de vocês e aprender com vocês, porque eu acho que esse é um problema que todo engenheiro de software passa na vida. E é isso, galera. Até a próxima. Valeu!